Olá pessoal, aqui é o Stefan e depois de muitas dúvidas que eu recebi neste canal, eu decidi gravar esse vídeo para explicar para você tudo o que você precisa saber do que você precisa fazer para conseguir estudar medicina na Itália. E estudar medicina na Itália vem com vários benefícios, principalmente com relação aos custos. Você sabia que para estudar medicina na Itália, você vai acabar investindo entre 3.000 a 4.000 euros por ano? Pois é, isso equivale mais ou menos a 24.000 reais por ano que você teria que desembolsar para conseguir estudar medicina na Itália. Isso em universidades públicas. Você vai ver que sim, é muito possível você conseguir estudar medicina no velho país europeu e que todo o processo se dá através de uma prova que você consegue fazer do Brasil, atualmente sendo ministrada no Wiener Idiomas, na cidade de São Paulo. A prova se chama IMAT. E outra, tem possibilidade sim de bolsa de estudos para você conseguir estudar medicina na Itália com desconto. E outra boa notícia, você consegue estudar medicina no velho continente apenas com o certificado de conclusão de ensino médio brasileiro. Bom, sem demais enrolações, vamos lá? Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. You have the right to dream great dreams. You have the right to seek a better world for your people. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Estudar medicina na Itália tem gerado cada vez mais interesse de candidatos brasileiros e brasileiras devido às oportunidades que esse curso abre para os estudantes. Visto que os candidatos podem exercer a profissão de médico na União Europeia depois de se formarem do curso de medicina e cirurgia. Além disso, a questão financeira, ou seja, do custo do curso, também é um grande atrativo para brasileiros e brasileiras que querem estudar medicina no velho país europeu. Mas exatamente como que funciona todo esse processo, Stefan? O que eu preciso fazer para conseguir estudar medicina na Itália? Neste vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber do que você precisa fazer para conseguir estudar medicina no país europeu. Mas já adianto, o processo já começa diferente baseando na sua cidadania. Se você for apenas brasileiro ou brasileira, o caminho é um. Se você tiver dupla nacionalidade, sendo que uma das nacionalidades é a nacionalidade europeia, o caminho é completamente diferente. Então eu vou quebrar esse meu vídeo em duas categorias. Primeiro, para brasileiros que querem estudar medicina na Itália, e segundo, para brasileiros que têm alguma outra cidadania europeia que almejam o mesmo objetivo. Vamos lá? Estudar medicina na Itália sendo brasileiro, ou seja, apenas com a cidadania brasileira. Bom, pessoal, vamos começar com o mais complexo? Entre aspas, né? Afinal, quando eu estava aprendendo de como conseguir estudar medicina na Itália, eram tantas informações conflitantes que eu via na internet que eu nem sabia mais em o que acreditar. Uma dor de cabeça. Mas e se você sonha em estudar medicina na Itália e quer pagar ali aquela taxa apenas de 3.000 a 4.000 euros por ano para o curso, mas você tem apenas a cidadania brasileira? É possível? Opa, é sim. Aliás, é muito possível. Mas tem todo um passo a passo que você precisa seguir desde o início do processo que eventualmente culminará com você tirando o visto de estudante para conseguir emigrar para a Itália e fazer o seu curso de medicina e cirurgia lá. É aquele processo que as autoridades italianas chamam de VIST, o visto. E o processo para quem quiser estudar medicina na Itália e tiver apenas a cidadania brasileira se dá início com o processo chamado de pre-enrollment. E esse pre-enrollment tem prazos diferenciados e depende muito de qual faculdade você vai eventualmente escolher. Mas geralmente você tem que fazer esse pre-enrollment já no primeiro trimestre do ano. Então, geralmente de janeiro a maio de cada ano. E esse pre-enrollment é feito através do site do Ministério de Universidades e Pesquisas do governo italiano.
esse site, ou essa ferramenta, né, se chama Universitaly, onde você, brasileiro ou brasileira, vai preencher o que eu chamo de uma pré-demanda de visto para dar início a todo o processo de candidatura para cursos de medicina e cirurgia na Itália. Interessante, Stefan. Então, o primeiro passo de todo esse processo é que eu vou fazer uma pré-demanda para um visto que eu vou precisar só ali no finalzinho do processo? Esse é realmente o primeiro passo? Pois é justamente através desse pre-enrollment que você depois vai dar entrada no seu visto de estudante para conseguir emigrar para a Itália para cursar o seu curso de medicina e cirurgia. E o prazo de pre-enrollment geralmente é em abril de cada ano, mas geralmente os calendários do pre-enrollment variam de ano em ano e, como eu disse, de faculdade para faculdade. E ele deverá ser feito para que você possa se candidatar para a prova do IMAT. Sem esse pre-enrollment, você nem conseguirá se candidatar para a prova do IMAT se você não tiver alguma cidadania europeia. E o IMAT, Stefan, como que eu faço para me registrar para essa prova do IMAT? É difícil? Calma, esse é o nosso próximo passo. Depois de você fazer o pre-enrollment através do site da Universitaly, no primeiro trimestre do ano, você vai ter a possibilidade de registrar para a prova do IMAT através da mesma plataforma, do Universitaly, que é onde começa aquele processo de candidatura para o curso de medicina e cirurgia que você tanto almeja. E o objetivo desse vídeo é mais explicar de uma forma talvez um pouco mais geral de como que funciona o processo de admissão para programas de medicina na Itália, em vez de falar sobre conteúdo dessa prova. Então eu não vou entrar tanto em detalhe no que vai estar incluso nessa prova e o que não vai estar. Como eu disse, o cadastro para a prova do IMAT também é feito através do portal da Universitaly. E notem, muito importante, que geralmente as candidaturas para a prova do IMAT abrem geralmente anualmente no dia 4 de julho. Então, se você estiver interessado ou interessada em estudar medicina na Itália, anotem essa data no seu calendário. Dia 4 de julho é um dia importante. Mas, como alguns mentorandos que trabalharam comigo esse ano e ano passado sabem, o Ministério de Universidades e Pesquisas da Itália tem atrasado muito nesse prazo. Para você ter uma ideia, o prazo que era para ter aberto no dia 4 de julho acabou abrindo só no início de outubro. Isso porque o mês de agosto inteiro a Itália para, devido às férias. Ma que questo? Que questo? E outro ponto muito importante. Geralmente o registro para a prova do IMAT abre sim no dia 4 de julho, mas você vai ter apenas 2 semanas para fazer o cadastro para a prova. Então não perca esse prazo de 2 semanas. Se você não conseguir se registrar para o IMAT nesse ano, só no ano que vem, infelizmente. E candidatos brasileiros e brasileiras, agora talvez venha uma notícia um pouco amarga, uma notícia um pouco ruim. Se você não tiver cidadania europeia, você vai conseguir se candidatar para apenas um programa de medicina na Itália. Essa é a quantidade máxima. Apenas um, nada mais que isso. Enquanto que brasileiros que tiver dupla cidadania, uma delas sendo alguma cidadania europeia, podem se candidatar para 10 universidades de medicina na Itália. Então é muito importante que você tenha um preparo muito bom para essa prova, porque você terá apenas uma chance de conseguir entrar naquele curso de medicina no velho país europeu. E quando sair o resultado da prova do IMAT, como vocês conseguem ver aqui na minha tela, você terá acesso apenas a um ranking dos candidatos que entraram e outros que não passaram para o curso de medicina na universidade que você escolheu. Estou mostrando, nesse caso, os resultados de um cidadão não europeu no portal de estudante online da Universidade de Bolonha. Através desse ranking, você vai conseguir ver a sua nota final da prova do IMAT e onde você está classificado com os demais candidatos que também escolheram a Universidade de Bolonha e não têm alguma cidadania europeia. Cruel, né? Mas infelizmente essa é a forma que se dá o processo de admissão para cursos de medicina na Itália
se você não tem alguma cidadania europeia. Você pode escolher apenas uma universidade e ter um preparo para essa prova do IMAT é essencial para que você consiga ter uma posição expressiva no ranking de estudantes. E uma vez que sair esse resultado, você vai ter pouquíssimos dias para levantar toda a documentação que você vai precisar para o visto estudantil. Normalmente é uma questão de dias. Então, se você quiser ter um bom preparo para conseguir estudar medicina na Itália, entre em contato comigo, que eu vou te ajudar com todo o processo. Logician, come here. Respect sushi. And respect pizza do. Segundo ponto, estudar medicina na Itália para quem tem a cidadania europeia. Stefan, eu sei que a gente falou do caso de candidatos que não têm dupla cidadania, uma delas sendo europeia, mas como é que se dá o processo para brasileiros ou brasileiras que têm alguma segunda nacionalidade, essa sendo uma nacionalidade europeia? Bom, vamos lá. Lembra do passo a passo que a gente acabou de conversar sobre candidatos ou candidatas que têm apenas a cidadania brasileira e querem estudar medicina na Itália? Bem, para quem tem uma segunda cidadania, e essa segunda cidadania sendo uma cidadania de um país da União Europeia, o processo é bem mais simples. O pre-enrollment, que é aquele primeiro passo que a gente falou no passo a passo de cidadãos brasileiros que querem estudar medicina na Itália, está completamente dispensado. Isso porque o pre-enrollment é mais utilizado lá na frente para você conseguir tirar o seu visto estudantil para estudar na Itália. E se você tiver uma cidadania europeia, você não vai precisar de um visto estudantil. Portanto, o pre-enrollment não é necessário. Mas qual que é o primeiro passo então, Stefan, se eu não preciso fazer esse tal de pre-enrollment? Então, mesmo assim você vai ter que criar uma conta naquele site do Ministério de Universidades e Pesquisas, o Universitaly. Você vai iniciar o seu registro para a prova no site do Universitaly, geralmente começando no dia 4 de julho a cada ano, onde você vai ter a oportunidade de elencar qual que é a ordem de preferência dos 10 cursos de medicina e cirurgia que você quer se candidatar. Então, a primeira faculdade, por exemplo, a Universidade de Pisa, é a que você sonha em entrar. A segunda, Bolonha, é sua segunda colocada. Roma, a terceira e por aí vai. Então vamos supor que um dia você acorda, né, e você fala, eu quero me candidatar para 10 faculdades de medicina e cirurgia na Itália. Bom, se você tem alguma cidadania europeia, além da brasileira, primeiramente, você pode. E no próprio site da Universitaly, você vai conseguir elencar qual que é a sua primeira escolha, sua segunda, sua terceira, etc. E uma vez que você conseguir se registrar para a prova do IMAT e elencar a sua ordem de preferência de curso de medicina e cirurgia no velho país europeu, aí é só esperar para o dia da prova. E estudar bastante também. E diferente de candidatos brasileiros ou brasileiras que não têm alguma cidadania europeia, o resultado da sua prova do IMAT vai sair no próprio portal da Universitaly. Lembra daquele caso que a gente conversou antes de entrar nessa questão de candidatos que têm dupla cidadania, onde saiu o resultado no Studente Online da Universidade de Bolonha? Se você tiver alguma cidadania europeia, todo o resultado será divulgado no próprio Universitaly. E essa publicação de resultado vai sair através de uma lista que eles chamam de um ranking nacional de candidatos. O seu nome vai estar nesse mega ranking nacional de candidatos que fizeram a prova do IMAT com as suas respectivas notas tiradas na prova. E no próprio Universitaly também, diferente de cidadãos não europeus, você vai conseguir ver o resultado da sua prova. Quais perguntas você acertou, quais perguntas você errou, quais perguntas você deixou de responder. E você terá também acesso a todos os nomes de candidatos com o seu ranking nessa lista nacional. Você conseguirá ter visibilidade da nota de cada um dos candidatos e ver como que você se compara com eles. Além disso, você verá também as faculdades que cada um entrou e, para aqueles que estão na lista de espera, qual que é a ordem das faculdades que eles elencaram através do portal da Universitaly. Cruel, mas não se desespere que no próprio site da Universitaly,
mesmo que você não atinja aquela classificação desejada para entrar numa primeira chamada, semanalmente você vai conseguir voltar no portal da University e apertar um botão para confirmar o seu interesse contínuo nessa lista nacional. E é justamente confirmando o seu interesse no ranking nacional semanalmente, depois da divulgação dos resultados, que você vai se manter naquela lista. Se você não fizer isso, você vai ser retirado e o Ministério de Universidades e Pesquisas vai entender isso como uma desistência. Enquanto isso, a fila vai andando. Legal, né? Então é isso, no vídeo de hoje eu expliquei que sim, é super possível você conseguir cursar medicina e cirurgia na Itália apenas com certificado de conclusão de ensino médio brasileiro. Você precisará fazer a prova do IMAT, que é a prova nacional para admissão em faculdade de medicina na Itália, que será usada depois para classificar a sua pontuação referente aos candidatos e determinar se você entrou ou não. E eu expliquei como funciona todo o processo de chamada de candidatos e candidatas que se candidatam para a faculdade de medicina e cirurgia na Itália, se você tiver apenas a cidadania brasileira e se você tiver a cidadania brasileira e alguma outra cidadania da União Europeia. Além disso, eu expliquei um ponto muito importante, que o processo se dá através da prova do IMAT, que é a prova nacional de acesso à Faculdade de Medicina e Cirurgia. Mas, se você tiver qualquer dúvida de como conseguir estudar no Velho Continente ou como conseguir entrar numa faculdade de medicina na Itália, entre em contato conosco, que eu vou ajudar você com absolutamente tudo. Ah, e não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui e ative esse sininho para você receber todo o meu futuro conteúdo. Te vejo lá. Olá pessoal, Stefan Reichenberger aqui, sócio-diretor da Steinberg. E se você gostou desse vídeo, clique nesse botãozinho aqui para você ver um vídeo relacionado a esse que eu acabei de publicar. Muito obrigado por todo o apoio.